A escritora Mariana Luz foi uma das figuras mais expressivas da literatura maranhense, mas era mulher e negra, e durante muito tempo sua obra passou por um processo de apagamento. Nesse episódio do Entre Letras, em parceria com a Academia Ludovicense de Letras, vamos conhecer melhor a obra e a vida de Mariana Luz. A poetisa nasceu em Itapecurumirim, em 10 de dezembro de 1871, e faleceu em 14 de setembro de 1960. Foi professora, poeta, teatróloga, musicista, oradora, dramaturga, artista plástica e escritora. Começou a escrever poesia aos 10 anos de idade. Aos 11 anos, já tinha uma escolinha de primeiras letras na casa de seus pais, começando a ensinar os filhos de vizinhos e parentes. Era uma mulher à frente do seu tempo. Quebrou as regras de uma sociedade preconceituosa para impor o seu trabalho e talento. Mariana Luz tem sido objeto de muitas pesquisas. Estudiosos da área de literatura têm redescoberto a obra dessa escritora e colocado em evidência a produção artística inovadora da maranhense. E para conversar mais sobre Mariana Luz, a gente recebe hoje aqui no estúdio a Gabriela Santana, que é doutoranda em estudos literários e autora do livro Mariana Luz, Murmúrios e Outros Poemas. Gabriela, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Entre Letras. Imagina, eu que agradeço. Agradeço o convite e a oportunidade de conversar um pouquinho sobre Mariana Luz com vocês. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre a história dessa mulher, dessa escritora que hoje a gente está redescobrindo, a Mariana Luz. Olha só, a Mariana é uma mulher admirável, né? Nasceu ali no finalzinho do século XIX, em uma época que as mulheres não tinham muita oportunidade, né? E ela foi procurando e forçando, né, os seus espaços na sociedade. Ela foi uma mulher que, eu gosto de dizer que em tudo ela contrariou o que se esperava de uma mulher. Tá? Então ela não se casou, ela viveu do seu próprio sustento, ela se tornou escritora em um universo muito fechado, muito masculino, tá bom? Ela foi professora e ela foi uma mulher que viveu muitos anos e se dedicou muito à cultura, à educação, à literatura. Eu acho que ela é uma mulher que a gente ainda tem muito a descobrir. E ela é muito precoce, né? Aos 11 anos já tinha uma escolinha em casa, aos 13 já era pintora. Como é que foi esse processo de amadurecimento intelectual da produção artística da Mariana? Olha só, de fato, eu acho que ela sempre teve essa veia artística, tá? Tem coisas que eram da época, por exemplo, aquelas letras desenhadas, né? E então ela fazia essas coisas e ela... E a educação naquele momento histórico, de fato, as pessoas estudavam, eles escreviam sonetos. Hoje ninguém mais faz isso na escola, né? Nem os professores não escrevem soneto, que dirá os alunos. Então, ela, de fato, começou muito jovem já a publicar nos jornais, tá? Publicar crônicas, com 18 anos, ela já estava publicando seus poemas e suas crônicas nos jornais. A Mariana Luz, assim como muitas outras escritoras mulheres, também fez uso de um pseudônimo masculino. Por que isso acontecia? Você poderia explicar para a gente? Olha, tem a ver com isso que eu falei lá no começo, né? Essa questão de esse fechamento para as mulheres em algumas esferas, especialmente a da cultura. Se você pensar bem, isso é uma coisa que ficou no passado, infelizmente. Tem, por exemplo, o episódio do Harry Potter, né? Que a autora é J.K. Rowling, mas é Joanne. Então, por que ela escondeu esse nome feminino, né? Porque na época os editores achavam que um livro de fantasia escrito por uma mulher não teria boa aceitação no mercado. Então a gente percebe que até hoje as mulheres ainda precisam se esconder. E de fato Mariana Luz utilizou pseudônimos masculinos, Hector Moré, Vinícius, que foi um pseudônimo que eu descobri durante a minha pesquisa, e provavelmente também utilizou outros que a gente nem sabe ainda. Você poderia falar um pouco sobre as obras da Mariana Luz, a produção artística dela? Certo. Mariana Luz foi poeta, tá? Ela escreveu um livro, Murmúrios. Na verdade, ela foi escrevendo poemas ao longo de sua vida e ela reuniu esses poemas e tentou, durante muito tempo, publicar o seu livro. Então, essa é a produção poética. Mas, fora isso, Mariana Luz também escreveu para o teatro,
Tá? Ela teve um envolvimento muito forte com teatro, ela escreveu várias comédias, mas infelizmente esse material praticamente todo está perdido. Tá? Os textos para o teatro a gente não conseguiu recuperar. Ainda, né? Quem sabe está perdido em alguma gaveta. A Mariana Luiz também era uma mulher negra, né? Sim. Como era o contexto social naquela época, a abertura para as mulheres, né, na literatura? Olha, praticamente não existia, né? A Mariana Luiz, eu gosto de dizer que são 3 precursoras que nós devemos ter muito orgulho aqui no Maranhão, que é a Maria Firmina, que é de uma geração um pouco anterior à Mariana Luiz, a Mariana Luiz e a Laura Rosa, que eram da mesma época, inclusive eram amigas. A Laura Rosa foi a primeira maranhense a entrar na Academia Maranhense de Letras e a Mariana Luiz foi a segunda. A Firmina não chegou a ingressar, até porque a academia nem existia ainda no tempo dela. Pois bem, foram 3 mulheres pobres, 3 mulheres negras, 3 mulheres que se tornaram professoras, que era a profissão digna para uma mulher solteira naquela época, uma moça solteira, né? E que também encontraram na literatura um meio de se comunicar, né? de um lugar para a sua voz na sociedade. Então, acho que elas 3 são mulheres admiráveis. Quais os principais temas que a Mariana Luiz abordava na produção artística dela? Né? Amor, sofrimento, quais temas ela costumava explorar? Certo. Bem, eu posso falar da poesia, né? Como eu falei, o teatro, ela tinha muita comédia de costumes e tal, que era normalmente críticas ali bem pontuais a questões ali que estavam acontecendo. Naquele momento é uma pena que esses textos tenham sido perdidos, mas na poesia a gente vai perceber que Mariana Luiz ela se alinhou a uma tendência que estava ali acontecendo naquele momento, que ela era bem novinha, que ela estava se formando mesmo como poeta, que é a corrente literária que se chama simbolismo. E essa corrente literária ela tem uma vertente que vai muito assim para a questão do pessimismo, da melancolia, e foi mais assim por essas temáticas de fato que essa poeta enveredou. Você disse que parte, né, da obra dela se perdeu, Sim. né? E você poderia contar como é que foi esse processo de redescoberta da Mariana Luiz, de pesquisar sobre a obra dela? Certo. Mariana Luiz, então, ela foi a segunda maranhense a entrar na Academia Maranhense de Letras, em 1949. Ela teve esse livro de poemas, né, um único livro de poemas que ficou, que só foi publicado depois que ela morreu. E aí ela caiu totalmente no esquecimento. Ninguém falava de Mariana Luiz, sabia que ela tinha existido. E em 2014 foi publicado um livro que foi o primeiro resgate dessa autora, que foi publicado um livro por uma pesquisadora de Itapecuru-Mirim, né, que resolveu se dedicar aí e dar, né, visibilidade para essa escritora. Aí, a partir dessa pesquisa, realmente, que foi da Jusceí Santana, que por acaso é minha mãe, que eu também me interessei em fazer a pesquisa sobre a autora, né, e continuar. Eu acho que é isso, né, quer dizer, ela passou muito tempo realmente à margem, né, e ainda hoje a gente faz um esforço, né, no começo você falou que ela tem sido pesquisada, isso para a gente é motivo de muita alegria, que o nosso esforço é esse, né, que ela seja mais conhecida, que ela saia desse lugar aí. E o que mais te chamou a atenção na obra dela, né? Quando você começou a pesquisar, a conhecer melhor, o que mais te chamou a atenção na produção artística da Mariana? Olha, a Mariana, de fato, ela é uma poeta que ela se alinha a um determinado estilo, né? Como eu estou falando, o parnasianismo, o simbolismo, uma poesia de temáticas mais melancólicas, em aquelas formas mais tradicionais. Mas tem alguma coisa que chama muita atenção da gente, que é a forma como ela dá voz à mulher naquela época, tá? Através de sua poesia. Então, se a gente for analisar com muito cuidado, a gente vai perceber que ela está sempre colocando ali no seu texto um pouco do que era a vida das mulheres de seu tempo. E isso lhe chamou muita atenção, Sim. né? É muito significativo. Sim, porque eu penso que é uma mulher que não tinha muita voz, não tinha muitas aspirações, né? As mulheres, elas deveriam fazer o que se esperava delas, casar e ter filhos, né? E obedecer aos maridos. E aí a Mariana vai
contrariar isso com sua própria vida, mas ela também vai colocar isso, né? Essa mulher que sofre, essa mulher que é silenciada, isso está muito presente na escrita dela. Tem uma curiosidade na hora que a gente estava pesquisando, né, sobre a Mariana Luz, que algumas pessoas apontavam ela na época como uma bruxa. Sim. De onde surgiu esse boato e por que as pessoas a consideravam assim? Olha só, a gente já falou de mulher negra, não é? Então, Mariana Luz sofreu, sim, muito preconceito. Sofreu preconceito em vida e eu acho que sofre preconceito até hoje, porque o esquecimento também é uma forma de apagar sua história, né? Apagar sua história, apagar sua produção. Teve acho que foi em 1948, que saiu uma notícia no jornal, ela ainda era viva e ela já era uma senhora idosa, onde o jornalista passa a matéria quase toda dizendo que ela era muito feia. E assim, o que motivou esse jornalista é porque ele tinha perguntado a idade dela e ela não quis responder. Eu acho que ele se sentiu ofendido com isso e resolveu escrever uma matéria ofendendo essa mulher, que já era uma mulher idosa. Então, a gente fica pensando assim, e qual era a ofensa que ele direcionava a ela? Eram, normalmente, tudo que diz respeito ao fato dela ser negra, o cabelo ser crespo, a pele ser escura. Então, a gente percebe que era um preconceito muito grande que ela sofria, tá? E até hoje, na cidade de Itapecuru, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu fui para lá. E as pessoas, nossa, é muito triste de ver, porque ela fundou um teatro em Itapecuru Mirim. Então, ela foi uma mulher que a vida inteira, ela já foi, inclusive, indicada para ser vereadora. Você percebe que ela teve uma atuação muito forte naquela sociedade. E aí me causou muita tristeza de ver o que as pessoas falam dela hoje, que ela era feia, que ela não casou porque ela era muito feia, ou então foi se criando em torno dessa figura uma espécie assim de misticismo, como aqui em São Luís tem a Ana Jansen, né, que virou uma lenda, que a Ana Jansen fazia isso, fazia aquilo, era uma mulher má. Lá em Itapecuru também, as pessoas mais velhas diziam que se ela olhasse para uma cobra, a cobra morria. Né? Que se viesse uma pessoa, uma mãe com a criança na mão, cruzava a rua, porque se ela olhasse para a criança adoecia. Claro que essas coisas não aconteceram. E a gente se pergunta por que foram se criando essas histórias, não é? Em torno dessa pessoa que contribuiu tanto com a educação, com a cultura, né? E a gente percebe que, de fato, o preconceito, infelizmente, está por trás de tudo isso. Infelizmente. Você poderia falar um pouco sobre o livro, né, que você escreveu sobre a Mariana Luz, o que ele traz de revelador e de renovar, né, a história que a gente tem sobre essa escritora? Pois é, então eu comecei a fazer, a partir, como eu falei, não é, de fato, quem trouxe essa escritora que estava esquecida à tona foi a Jusceí Santana, com uma obra em 2014. E aí eu estava no curso de letras e eu decidi fazer um estudo literário sobre a poesia de Mariana Luz. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que ainda tinha muita coisa para ser pesquisada, ainda tinham poemas que não estavam no livro dela. E aí eu decidi reunir os poemas, tanto é que nesse livro eu me concentro somente na poesia, porque a Mariana Luz também escreveu crônicas e escreveu para o teatro, né? E também escreveu muitas orações, livros de orações, ela escrevia hinos para a igreja. Ela era uma mulher que hoje a gente diria que era multifacetada. E aí eu me concentrei na poesia e aí eu decidi fazer uma edição crítica, tá? Que, assim, a edição crítica é quando você vai pegar esse texto que é de um outro momento histórico e vai aproximar, não é? Tomar algumas decisões. Tinham alguns poemas que tinham várias versões do mesmo poema. Então, eu me propus a fazer esse trabalho, mas voltado para o texto poético, né? E estabelecer, vamos dizer assim, a poesia dela. E aí eu reuni o material que estava distribuído por vários acervos e também apresento um estudo da obra dela, né, aqui nesse texto. Então, o que eu pretendia com esse trabalho era colaborar com os estudos sobre essa autora, né. O meu livro é esse daqui, ele, inclusive, já não tem mais exemplares, eu estou pensando em preparar agora um outro livro para acrescentar também as crônicas. Seria muito bom, né, para a gente continuar
tendo conhecimento sobre essa escritora super importante. Gabriela, eu queria te agradecer pela sua presença hoje aqui, a gente conversou bastante, né, sobre a Mariana Luz. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agradeço demais a oportunidade. Obrigada, Yasmine. E a gente volta no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Entre Letras, em parceria com a Academia Ludovicense de Letras. A gente está falando hoje sobre a escritora maranhense Mariana Luz. E hoje, no quadro Eu Leitor, a gente recebe a Jussei Santana, que é uma das maiores especialistas e pesquisadoras da obra da Mariana Luz. Jussei, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Letras de hoje. Eu que agradeço. Olá, é uma satisfação estar aqui sendo convidada pelo programa da TV UFMA, Entre Letras. É um projeto excelente para a divulgação da nossa cultura, da nossa literatura, a nível da capital e do Maranhão. E a Academia Ludovicense de Letras, que eu estou atualmente como presidente, deu maior apoio nessa temporada e estamos aqui com vários convidados da nossa academia, divulgando no programa. E eu queria começar te perguntando qual é a sua relação com a vida e a obra da Mariana Luz. Eu sou itapecuruense, sou conterrânea da grande Mariana Luz. E como eu pesquiso mulheres na literatura maranhense, Mariana Luz foi a minha primeira biografada. Então, ela é uma pioneira. Eu digo a pioneira mó, é claro que é Maria Firmina, mas ela é a segunda mulher, a segunda poetisa maranhense. Ela é de 1871 e ela teve um trabalho muito intenso na literatura no final do século XIX e início do século XX. E como ela estava completamente esquecida, né, eu resolvi revirar os baús, né, o material dela, e em busca, passei mais de 4 anos pesquisando Mariana Luz para trazer a lume, trazer para a literatura essa grande mulher. Você escreveu um livro sobre a Mariana Luz e a gente quer saber como surgiu essa pesquisa e essa iniciativa. Bom, Mariana Luz, eu escrevi Mariana Luz, que eu resgatei, não tudo, porque muito estava perdido. Eu acredito que eu resgatei mais ou menos 70% a 75% da obra de Mariana Luz, resgatando em jornais, recortes, bibliotecas, né? Igreja de Itapecuru, Câmara. Então, eu consegui resgatar muita coisa de Mariana Luz. E esse livro eu lancei em 2014. Então, a partir daí, a Mariana Luz passou a ser mais estudada nas universidades. Em 2018, eu lancei Mariana Luz para crianças. Eu entendi que esse livro não atingia muito os pequenos leitores. Então, os leitores, por exemplo, de Itapecuru, olhavam Mariana Luz como aquela professora antiga de palmatória e tudo. Então, eu escrevi uma cartilhazinha para ser usada nas escolas, mostrando essa outra faceta de Mariana Luz. Uma mulher alegre, uma teatróloga, que brincava, que dançava, era musicista, era oradora, né? E escreveu várias peças teatrais, né? E brincava com a palavra, né? E lutava pela mulher, lutava para que a mulher conquistasse um espaço no mercado de trabalho. Nas suas peças teatrais, ela insistia muito, além de criticar o poder público, os políticos, corruptos, tudo, ela brigava com os pais para que botasse suas filhas na escola. Então, ela tinha essa luta pela mulher. Você poderia ler um trecho do seu livro que fala sobre Mariana Luz para a gente? Mariana Luz, por exemplo, em 1932, quando a mulher passou a votar, né, Mariana Luz foi uma das maiores defensoras do voto feminino. E ela escreveu uma peça, eu também sou eleitora, porque a gente sabe que foi apresentada até no Teatro
Arthur Azevedo, né? Então, eu não sou muito de declamar. Então, ela falava muito do meio ambiente, de flores. Ela teve um apelido, a cigarra, porque ela cantava, ela dançava. E esse livro de criança eu botei a cigarra, né? Ela tinha, as pessoas diziam, a cigarra que envelheceu cantando, né? Então, a cigarra, como a asinha e tudo, para chamar a atenção das crianças. Ela também era apelidada poetisa das flores, né? Também ela usava muito pseudônimo masculino, porque, na época dela, as mulheres se escondiam, porque não eram valorizadas, né, como escritoras, né, poetisas. Isso era coisa para homem nas mesas de bares. Então, ela se escondia atrás de nomes masculinos. Então, ela usava o nome Hector Moret ou Vinícius. Esses dois pseudônimos eu cheguei a encontrar. Com certeza, ela usou mais pseudônimo masculino, né? Então, só bem na frente, mais ou menos no século XX, pelos anos 20, que ela passou mais a usar o nome dela, Mariana Luiz. E ela foi a segunda mulher a ter assento na Academia Maranhense de Letras. Em 1948, ela foi eleita como a segunda mulher. Naquela época, academias não era espaço de mulheres. Tanto é que a Academia Maranhense de Letras só aceitou Raquel de Queiroz bem em 1977. Mariana Luiz já estava em 48 lá. Jussei, muito obrigada pela sua participação. Espero te encontrar em outros Entre Letras. Espaço maravilhoso para divulgar a nossa cultura, a nossa literatura, né? A literatura maranhense, a literatura aqui da capital. E eu sou uma batalhadora, né, pelo escritor maranhense, lutando pela FAUMA, né? Eu fui também fundadora da AMEI em 2016, que é um espaço que vende e comercializa o livro do escritor maranhense. Muito obrigada. E se você quiser rever esse e outros episódios do Entre Letras, basta acessar o nosso canal no YouTube, que aparece aqui na tela. E eu te espero no próximo episódio do Entre Letras, em parceria com a Academia Ludovicense de Letras. Até lá!